Mãe, pega suas coisas e sai da minha casa, hoje mesmo. Foi isso que meu filho Ricardo me disse na véspera de Natal, na porta da sala, com meia dúzia de pessoas assistindo. A cunhada da Patrícia estava sentada no sofá e virou o rosto para o chão. O primo dele ficou parado com o copo na mão, olhando para a parede. O vento entrava pela janela aberta e batia na cortina. Parecia que até o ar tinha parado de circular. Ele cruzou os braços e ficou ali, olhando para mim como se eu fosse um problema que ele precisava resolver rápido. Eu não chorei, não gritei. Só balancei a cabeça devagar e fui para o quarto buscar minha mala. Passando pela cômoda, eu vi a foto do Marcos, meu marido, segurando o Ricardo bebê. Sabe quando você percebe que a pessoa na sua frente não é mais a criança que você criou? Que você virou peso, incômodo, algo descartável? Eu trabalhei 32 anos costurando roupa para fora para pagar escola particular para ele. Vendi o único terreno que eu tinha quando ele quis montar o negócio. Mas naquela noite de Natal, saindo daquela casa com uma mala na mão, eu não sabia que no dia seguinte ele ia receber a maior surpresa da vida dele. E que dessa vez quem ia ficar sem chão não seria mais eu. Fica comigo que essa história tá só começando. Meu nome é Marta. Tenho 62 anos e trabalhei a vida inteira como costureira. Quando o Marcos morreu, o Ricardo tinha 12 anos. Foi um infarto. Ele saiu para trabalhar de manhã e não voltou. Eu lembro de olhar para o meu filho naquele velório e pensar: agora sou só eu e você. Não tinha pensão, não tinha herança. Tinha a máquina de costura, a casa alugada e uma conta no banco com R$ 800. Comecei a costurar para fora. Concerto, barra de calça, vestido de festa, uniforme escolar. Qualquer coisa. Eu pegava serviço de 3 lojas diferentes e ainda fazia encomenda por indicação. O Ricardo estudava de manhã e eu aproveitava para adiantar as costuras. Quando ele voltava, eu parava, esquentava comida, ajudava com lição. Depois que ele dormia, eu voltava para a máquina até 1, 2 da manhã. Final de semana eu passava roupa para fora também. Ganhava por peça. Teve um ano que ele quis fazer um curso de informática. Era caro. Eu vendi a aliança de ouro do meu casamento. Falei para ele que tinha perdido no ralo. Não queria que ele se sentisse culpado. Quando o Ricardo passou no vestibular, eu chorei a noite inteira. Administração. Universidade particular. Eu não conseguia pagar. Fui no banco, não dava. Tentei empréstimo, negaram. Aí eu lembrei do terreno. Era um lote pequeno que o Marcos tinha comprado anos antes, num bairro afastado. A gente sonhava em construir uma casa lá um dia. Vendi por 28 mil. Paguei os 4 anos de faculdade dele. Ele me abraçou quando soube. Falou que ia trabalhar, que ia me dar uma vida melhor, que eu não ia precisar costurar para sempre. E eu acreditei. Quando ele se formou, arrumou emprego numa distribuidora. Depois montou uma loja de material de construção com um sócio. Deu certo. A loja cresceu. Ele comprou uma casa, trouxe as coisas dele, mas deixou um quarto para mim. Disse que eu podia largar o aluguel e morar com ele. Eu fiquei tão feliz. Achei que finalmente a gente ia viver bem, juntos, sem aperto. Foi bom no começo. Eu ajudava em casa, fazia comida, organizava as coisas. Nada pesado. Só o que uma mãe faz. Aí ele conheceu a Patrícia. Ela trabalhava numa loja de roupas no centro. Bonita, cabelo escovado, unhas feitas. Sempre arrumada. No começo ela foi educada comigo. Sorria, cumprimentava, conversava pouco. Eles namoraram uns 8 meses e casaram. Eu ajudei a organizar o casamento. Fiz até a barra do vestido dela de graça. Ela agradeceu, mas com aquele jeito meio distante. Quando ela veio morar na casa, as coisas começaram a mudar. Nada gritante. Nada que eu pudesse apontar e dizer: olha, tá errado. Mas eu sentia. Ela reorganizou a cozinha inteira. Trocou os potes de lugar, jogou fora uns panos de prato que eu tinha trazido, disse que eram velhos. Quando eu fazia comida, ela comia, mas sempre tinha um comentário. Tá meio salgado, né? Ou eu faço diferente. O Ricardo ria, achava que era bobagem. Eu comecei a perceber que ela chegava e ia direto pro quarto. Não sentava mais para conversar. Se eu estava na sala, ela passava direto. Um dia eu estava costurando uma saia na mesa da cozinha. Ela entrou, olhou e disse: Marta, será que dá para fazer isso no seu quarto? A casa fica cheia de linha. Eu recolhi tudo e fui pro quarto. Não reclamei.
Mas alguma coisa apertou no meu peito. O Ricardo não viu. Ele estava trabalhando mais, chegava tarde, cansado. A loja tinha aberto uma filial e ele estava sempre resolvendo o problema. Eu comecei a sentir que eu estava virando um móvel. Algo que estava ali, mas que incomodava. A Patrícia nunca foi grosseira. Pelo menos não na frente dele. Mas o jeito que ela olhava para mim mudou. E aos poucos, eu percebi que o jeito que o Ricardo olhava para mim também começou a mudar. 3 meses depois do casamento, a Patrícia ficou grávida. Eu fiquei feliz. Ia ser meu primeiro neto. O Ricardo estava radiante, já falando em nome, em quarto de bebê. Quando o Miguel nasceu, eu ajudei com tudo. Acordava de madrugada quando ele chorava, esquentava a mamadeira, trocava fralda, ninava. A Patrícia voltou a trabalhar na loja quando o Miguel fez 4 meses. Eu que fiquei cuidando dele o dia inteiro. Levantava cedo, dava banho, comida, brincava, colocava para dormir. Quando ela chegava, o bebê estava limpinho, alimentado, tranquilo. Ela pegava ele no colo, dava beijo e ia para o quarto. Não falava obrigada. Não perguntava como tinha sido o dia. O Ricardo achava natural. Mãe, você tem experiência, é mais fácil para você. Eu não me importava de cuidar do Miguel. Eu amava aquele menino, mas comecei a perceber que eu não era a avó. Eu era a babá. Um dia, eu estava na sala com o Miguel no colo. Tinha uma amiga da Patrícia visitando. Ela olhou para mim e perguntou: "Você que é a babá dele?" A Patrícia respondeu antes de mim: "É, ela cuida direitinho." Ela não corrigiu. Não disse: "É a avó." Só deixou a mulher achar que eu era funcionária. Eu fingi que não ouvi, mas ouvi. Comecei a prestar atenção em outras coisas. Quando eles saíam para jantar no final de semana, nunca me chamavam. Iam os dois, às vezes com amigos. Eu ficava em casa com o Miguel. No aniversário de 1 ano do menino, fizeram festa. Chamaram a família da Patrícia inteira, os amigos, o pessoal da loja. Eu ajudei a arrumar tudo. Enchi bexiga, arrumei a mesa, cortei os salgadinhos. Na hora da foto, todo mundo se juntou em volta do bolo. O Ricardo segurou o Miguel, a Patrícia ficou do lado. Os pais dela, os irmãos, todo mundo apertado ali, sorrindo. Eu estava do lado, mas fora do quadro. O fotógrafo nem olhou para mim. Bateu a foto e pronto. Depois eles postaram nas redes sociais: "Família feliz." Eu não aparecia em nenhuma. Naquela noite, deitada no meu quarto, eu comecei a pensar. Não era só impressão. Não era sensibilidade demais. Estava acontecendo alguma coisa. Comecei a anotar as coisas num caderno velho que eu tinha. Nada elaborado. Só data e o que aconteceu. 15 de março. Cuidei do Miguel o dia inteiro. Patrícia não agradeceu. Chamou amiga para jantar e não me convidou. 22 de março. Festa do Miguel. Não entrei na foto da família. Parecia bobagem, mas eu sentia que precisava registrar. 2 meses depois, eu estava no quarto e ouvi a Patrícia mexendo nas minhas coisas. Fui até a porta e vi ela segurando a caixa de costura do Marcos. Era uma caixa de madeira que ele tinha feito para mim, com as iniciais dele gravadas na tampa. Eu guardava lá dentro linha, agulha, botão, coisas de costura. Mas também tinha uma foto nossa do casamento e a carteirinha da carteira de trabalho dele. Ela olhou para a caixa e disse: "Marta, isso aqui está ocupando espaço. Vou colocar no depósito." Eu falei: "Patrícia, é uma lembrança do meu marido. Eu uso." Ela suspirou: "Tá bem, mas guarda direito então. A casa precisa ficar organizada." No dia seguinte, a caixa não estava mais no meu quarto. Fui procurar. Achei no depósito, junto com um monte de tranqueira velha, caixa de papelão vazia, vassoura quebrada. Peguei a caixa de volta e guardei no armário, no fundo, embaixo das minhas roupas. Anotei no caderno: 28 de maio. Patrícia jogou a caixa do Marcos no depósito. Eu comecei a perceber que toda vez que eu falava alguma coisa na mesa, ela cortava. Se eu comentava uma notícia, ela mudava de assunto. Se eu sugeria alguma coisa para o Miguel, ela fazia diferente na frente dele, só para mostrar que a opinião dela valia mais. O Ricardo não via. Ou fingia que não via. Uma tarde eu estava vendo televisão na sala. A Patrícia chegou com uma amiga. Elas sentaram no sofá e começaram a conversar alto, rindo, como se eu não tivesse ali. Eu me levantei e fui para o quarto. Ouvi a amiga perguntar: "Ela mora aqui?" A Patrícia respondeu: "É, mas a gente está vendo um jeito de resolver isso." Aquilo me cortou.
Voltei para o quarto, fechei a porta e anotei no caderno. Comecei a guardar também os comprovantes de tudo que eu pagava, mercado que eu comprava com o dinheiro da minha aposentadoria, conta de luz que eu ajudava, remédio que eu comprava para o Miguel quando ele ficava doente. Eu não sabia ainda para quê, mas alguma coisa dentro de mim dizia: guarda, você vai precisar. E eu guardei. Foi em agosto que o Ricardo chegou em casa com uma cara preocupada. Sentou do meu lado na cozinha e disse que a loja estava passando por um aperto. Precisava pagar fornecedor, tinha uma dívida atrasada e o banco não ia liberar o crédito a tempo. Ele olhou para mim e perguntou se eu podia emprestar 15 mil reais. Eu senti um aperto no peito. 15 mil era quase tudo que eu tinha guardado. Juntei aquilo em anos, tirando um pouquinho da aposentadoria todo mês. Mas era meu filho. Era o negócio dele. E ele disse que ia devolver em 3 meses, com correção. Falei que sim. No dia seguinte, fui no banco e transferi o dinheiro para a conta dele. Pedi o comprovante e guardei. Ele agradeceu rápido, deu um beijo na minha testa e saiu. A Patrícia estava na sala, mexendo no celular. Quando o Ricardo saiu, ela levantou os olhos e me olhou. Não disse nada. Só um sorrisinho de canto. Passou um mês. Eu não toquei no assunto. No segundo mês, eu comentei na mesa, de leve. Ricardo, a situação da loja melhorou? Ele respondeu distraído. Ah, melhorou sim, mãe. Tá tudo certo. Não falou do dinheiro. Passou o 3º mês. Nada. Eu esperei mais 2 semanas e perguntei direto. Filho, você lembra daqueles 15 mil? Você tinha falado que ia devolver em 3 meses. Ele franziu a testa como se tivesse esquecido. Ah, mãe, é verdade. Tá apertado ainda, mas eu te pago mês que vem. Pode deixar. A Patrícia estava na cozinha, mas eu vi que ela ouviu. Ela não virou a cara. Continuou lavando a louça, mas deu para perceber que ela estava prestando atenção. Mês que vem chegou. Nada. Eu perguntei de novo. Ele ficou irritado. Mãe, eu já falei que vou pagar. Não fica cobrando. Aquilo me machucou. Não era cobrança. Era o meu dinheiro. Comecei a prestar mais atenção nas coisas. Eles saíram para jantar num restaurante caro no sábado. Voltaram com sacola de roupa. A Patrícia tinha comprado um vestido novo. No domingo, o Ricardo comentou que estava pensando em trocar o carro. Eu não falei nada, mas anotei no caderno. 12 de setembro. Ricardo não devolveu os 15 mil. Saiu para jantar caro e Patrícia comprou roupa nova. 2 semanas depois, eu fui pagar uma conta no banco e pedi para conferir meu extrato. Tinha 3 saques que eu não tinha feito. 2 de R$ 1.000 e um de 800. Datas diferentes, mas todas no último mês. Senti o chão sumir. Fui na gerente e perguntei como alguém podia ter tirado o dinheiro da minha conta. Ela olhou no sistema e disse que os saques foram feitos com o cartão. Perguntou se eu tinha emprestado o cartão para alguém. Eu disse que não. Mas aí eu lembrei. O Ricardo tinha pedido meu cartão uma vez, uns 2 meses antes, para fazer um Pix para ele. Disse que o dele estava sem saldo e era urgente. Eu dei, ele mexeu no celular. Devolveu. Mas ele devia ter anotado a senha. Voltei para casa e fui direto no quarto. Procurei o cartão na carteira. Tava lá. Não tinha sumido. Mas alguém tinha usado. Eu não confrontei na hora. Sabia que se eu falasse, iam dizer que eu estava maluca, que tinha esquecido, que tinha sacado e não lembrava. Voltei no banco no dia seguinte. Pedi para trocar a senha. Pedi também o extrato dos últimos 6 meses, impresso. A moça me entregou. Levei para casa, sentei na cama e olhei linha por linha. Além dos 3 saques recentes, tinha mais 2 no mês anterior. 1.500 cada. Também não fui eu. 7.800 reais. Tirados da minha conta sem eu saber. Guardei o extrato no fundo do armário, junto com o comprovante da transferência dos 15 mil. Naquela noite, na mesa do jantar, eu olhei para o Ricardo. Ele estava mexendo no celular, rindo de alguma coisa. A Patrícia estava servindo comida para o Miguel. Ninguém olhou para mim. Eu pensei nas contas que eu tinha pagado naquela casa. Nos 7 anos de aposentadoria que eu tinha colocado ali dentro, ajudando com mercado, remédio, luz, gás. Pensei no terreno que eu vendi para pagar a faculdade dele. E pensei nos 15 mil que ele me pediu emprestado, prometendo devolver, e nos quase 8 mil que ele tirou escondido da minha conta. 23 mil reais. Eu terminei de comer em silêncio. Depois lavei a louça, sequei e voltei para o quarto.
Peguei o caderno e anotei tudo. Data, valor, a conversa que tivemos. Ainda não sabia o que ia fazer, mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Era véspera de Natal. Eu tinha passado o dia inteiro preparando a ceia. Arrumei a mesa, decorei com as coisas que eu tinha guardado de anos anteriores, cozinhei o Chester, fiz farofa, arroz, salada. A Patrícia não ajudou em nada. Passou a tarde no salão arrumando o cabelo. Começaram a chegar os convidados, os pais dela, o irmão, a cunhada, um primo do Ricardo que eu não via faz tempo, umas amigas da Patrícia. Todo mundo cumprimentou ela. Comigo foi só um oi rápido. Eu servi as bebidas, trouxe os petiscos. Ninguém agradeceu. Fui para a cozinha verificar a comida. Quando voltei para a sala, a conversa estava animada. A mãe da Patrícia contava uma história de viagem, todo mundo rindo. Eu sentei num canto. Ninguém olhou. O Miguel passou correndo e eu chamei. Vem cá, amor. Dá um beijo na vovó. A Patrícia levantou rápido. Miguel, vem aqui, deixa a Marta descansar. Deixa a Marta descansar. Como se eu fosse alguém de fora. A amiga dela, a mesma que tinha me confundido com babá, olhou para mim e perguntou: Você vai comer com a gente ou prefere comer depois? Eu não entendi na hora. Depois eu entendi. Ela achava que eu era a empregada. A Patrícia não corrigiu. Só desviou o olho e mudou de assunto. Eu senti meu rosto esquentar. Me levantei e fui pro quarto. Fiquei lá uns 10 minutos, tentando respirar direito. Ouvi o Ricardo me chamar. Mãe, vem, vamos cear. Voltei. A mesa estava pronta. Eu tinha feito tudo, mas não tinha lugar para mim. Eles tinham colocado 8 cadeiras. Contei. 8 pessoas. Eu era a 9ª. A Patrícia olhou e disse sem nem piscar. Ah, Marta, esqueci de colocar uma cadeira para você. Pega ali da cozinha. Eu fui buscar a cadeira. Coloquei no canto da mesa, quase fora. Ninguém se mexeu para abrir espaço. Sentei. Comi em silêncio. A conversa continuou como se eu não existisse. Piada, risada, brinde. Quando terminaram de comer, a mãe da Patrícia levantou e disse: Vamos tirar foto da família toda. Eles se levantaram. Ricardo pegou o Miguel no colo. A Patrícia ficou do lado. Os pais dela, o irmão, a cunhada, todo mundo junto, sorrindo. Eu fiquei sentada. Ninguém me chamou. Tiraram a foto. Depois foram para a sala abrir os presentes. Eu comecei a recolher os pratos. A Patrícia voltou para a cozinha, pegou uma taça de vinho e ficou me olhando enquanto eu lavava a louça. Ela falou baixo, mas com aquele tom cortante. Sabe, Marta, você podia ajudar mais sem ficar se fazendo de coitada. Eu parei de lavar e olhei para ela. Como é que é? Você ouviu. Fica aí se fazendo de vítima, mas não faz nada direito. A comida estava sem sal, a mesa estava mal arrumada. E você esperando que todo mundo te agradeça. Eu respirei fundo. Patrícia, eu passei o dia inteiro preparando essa ceia. Ninguém pediu. O Ricardo entrou na cozinha nessa hora. O que está acontecendo aqui? A Patrícia virou para ele com a voz chorosa. Sua mãe está reclamando de tudo, Ricardo. Eu só pedi para ela ajudar mais e ela veio com grosseria. Ele olhou para mim. Mãe, que história é essa? Eu ia responder, mas a Patrícia cortou. Ricardo, eu não aguento mais. Ela fica aqui julgando tudo que eu faço, ocupando espaço, criando clima ruim. Eu quero ter a minha casa, a minha família. E ela não deixa. O Ricardo passou a mão no rosto, cansado. Patrícia, não é para tanto. É para tanto sim. Ela aumentou a voz. Ou ela sai, ou eu saio. Silêncio. Eu olhei para o meu filho, esperando. Ele olhou para ela, depois para mim. E então ele disse: Mãe, pega suas coisas e sai da minha casa. Hoje mesmo. A cunhada da Patrícia estava parada na porta da cozinha. Virou o rosto para o chão. O primo dele ficou parado na sala, segurando o copo, olhando para a parede. O vento batia na cortina da janela aberta. Eu não chorei, não gritei. Só balancei a cabeça devagar. Fui pro quarto, peguei minha mala velha do armário e comecei a colocar minhas roupas dentro. Peguei o caderno, os documentos, os comprovantes. Guardei tudo junto. Passei pela sala. Ninguém olhou na minha cara. Abri a porta e saí. Era véspera de Natal, 10 da noite. E eu estava na rua com uma mala na mão, sem ter para onde ir. Eu fui para a pensão da Dona Célia, a 2 quadras dali. Ela me conhecia de anos. Quando eu bati na porta, ela abriu de camisola com cara de sono.
Olhou para mim, para a mala, e não perguntou nada. Só abriu espaço. Tem um quarto vago no segundo andar. Você fica o tempo que precisar. Subi as escadas devagar. O quarto era pequeno. Uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela que dava para a rua. Coloquei a mala no chão e sentei na beirada da cama. Ficou tudo quieto. Dava para ouvir fogos estourando longe. Alguém comemorando o Natal. Eu olhei para o teto e deixei o peso cair. Não chorei. Não saiu lágrima. Mas alguma coisa dentro de mim doeu de um jeito que eu nunca tinha sentido. Não era só a expulsão. Era o jeito que ele olhou para mim. Como se eu não importasse. Como se eu fosse um problema que ele finalmente tinha resolvido. Eu criei aquele menino sozinha. Acordei de madrugada quando ele tinha febre. Costurei até a mão doer para pagar escola. Vendi o terreno que era meu sonho para ele poder estudar. E ele me botou para fora na véspera de Natal porque a mulher dele mandou. Fiquei ali sentada, sei lá quanto tempo. Deve ter dado meia-noite. Ouvi os fogos de Natal estourando lá fora. Levantei, abri a mala e peguei o caderno. Sentei na cama de novo e comecei a ler, página por página. Todas as vezes que ela me humilhou, todas as vezes que ele fingiu que não viu, todas as anotações que eu tinha feito nos últimos meses. Peguei os comprovantes, a transferência dos 15 mil, o extrato do banco com os saques que eu não tinha feito. Peguei uma folha de caderno e comecei a escrever. 15 mil reais emprestados, não devolvidos. 7.800 reais tirados da minha conta sem autorização. Ajudei com mercado, luz, gás, durante 7 anos. Não tinha todos os comprovantes guardados, mas tinha alguns. Fiz as contas por baixo. Uns 12 mil no total. Cuidei do Miguel durante 2 anos, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não recebi 1 centavo. Pesquisei no celular quanto cobrava uma babá. Na época, eram 1.500 por mês. Vezes 24 meses, 36 mil reais. Mais a barra do vestido de casamento dela, que eu fiz de graça. Cobrava 200 por um serviço daquele. Mais os outros serviços que eu fiz ao longo dos anos. Bainha de cortina, conserto de roupa, ajustes. Pelo menos uns 1.500 em serviços. Somei tudo. 72.500 reais. Olhei para esse número e senti alguma coisa acordar dentro de mim. Não era raiva, era clareza. Eu não era louca. Eu não era sensível demais. Eu não estava inventando coisa. Eles tinham me usado. Tinham pegado meu dinheiro, meu trabalho, minha vida. E quando não precisaram mais, me jogaram fora. Organizei todos os papéis numa pasta velha que eu tinha na mala. Coloquei em ordem. Comprovante da transferência na frente. Extrato do banco logo atrás. Anotações do caderno separadas por mês. Lista dos serviços que eu prestei com as datas que eu lembrava. Não estava perfeito, mas estava tudo ali. Guardei a pasta no fundo da mala e deitei. Não consegui dormir direito. Fiquei olhando para o teto, pensando. O Ricardo não ia devolver o dinheiro por vontade própria. A Patrícia ia fazer de tudo para me manter longe. E se eu chegasse sozinha, sem nada, eles iam me tratar como maluca, como velha esquecida que estava inventando história. Eu precisava de ajuda. De alguém que entendesse de lei, que soubesse como cobrar isso direito. De manhã cedo, no dia de Natal, eu levantei, lavei o rosto e liguei para um número que eu tinha guardado há anos. Doutor Henrique, advogado trabalhista. Tinha sido amigo do Marcos. Tinha ido no nosso casamento. Depois que o Marcos morreu, ele apareceu no velório, me abraçou e disse: "Se você precisar de alguma coisa, Marta, me liga." Eu nunca liguei. Até aquele dia. O telefone tocou 3 vezes. Ele atendeu. "Alô? Doutor." "Henrique, aqui é a Marta, esposa do Marcos. Não sei se o senhor lembra de mim." Ele ficou em silêncio por um segundo. Depois disse com a voz mais suave: "Claro que lembro, Marta. Tudo bem?" Eu respirei fundo. "Não, doutor. Não tá tudo bem. E eu preciso de ajuda." Doutor Henrique marcou comigo às 3 da tarde, no escritório dele. Eu arrumei os papéis todos na pasta, me vesti com a roupa mais simples que eu tinha e fui. O escritório era pequeno, num prédio antigo perto do fórum. Tinha uma mesa cheia de processo, uma estante de livros e uma cadeira de couro gasto na frente. Ele me recebeu na porta. Cabelo grisalho, óculos de grau, a mesma cara tranquila de sempre. "Marta, entra. Senta aqui." Sentei.
Coloquei a pasta no colo. Ele puxou uma cadeira e sentou na frente de mim, sem a mesa no meio. Como quem conversa com um amigo, não com cliente. Me conta o que aconteceu. Eu contei tudo, desde o começo. A viuvez, os sacrifícios, o dinheiro que eu juntei para pagar a faculdade, a entrada da Patrícia, as humilhações, o dinheiro emprestado, os saques na minha conta, a expulsão na véspera de Natal. Ele não interrompeu. Só ouvia, com a mão no queixo, balançando a cabeça de vez em quando. Quando eu terminei, abri a pasta e mostrei os papéis. O comprovante da transferência, o extrato, o caderno com as anotações, a lista dos serviços que eu tinha feito. Ele pegou cada papel, leu com calma, voltou, leu de novo. Depois de uns 10 minutos, ele tirou os óculos e olhou para mim. Marta, você guardou tudo direitinho. Isso aqui é prova, e prova boa. Senti um alívio tão grande que quase desabei ali. Ele continuou. Mas eu preciso te falar uma coisa. Isso não é só cobrança de dívida. Tem crime aqui. Eu gelei. Crime? Os saques que foram feitos na sua conta sem autorização. Isso é furto mediante fraude. Ele usou sua senha, que você deu para outro fim, e tirou dinheiro sem você saber. Tecnicamente, é apropriação indébita, no mínimo. Dependendo de como a gente enquadra, pode ser estelionato. Eu fiquei sem reação. Ele viu e falou mais devagar. Eu sei que é seu filho, eu sei que é difícil, mas a lei é clara. Se você quiser cobrar, a gente pode cobrar. E se você quiser registrar ocorrência, você tem esse direito. Eu respirei fundo. Doutor, eu não quero destruir meu filho. Eu só quero o que é meu. Eu quero que ele reconheça o que fez. E eu quero dignidade. Ele assentiu. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou montar um plano em 3 etapas. Pegou uma folha e começou a anotar. Primeiro, a parte legal. Eu vou fazer uma notificação extrajudicial. É um documento formal, registrado em cartório, onde a gente lista tudo que ele te deve e dá um prazo para ele pagar. 15 dias. Se ele não pagar, a gente entra com ação de cobrança. E se for necessário, com representação criminal pelos saques indevidos. Eu engoli seco. E isso vai para a justiça? Só se ele não pagar. Mas a notificação já assusta. Ele vai entender que você está falando sério. E que você tem provas. Ele continuou. Segundo, a parte social. Você disse que tem gente que viu a humilhação. A cunhada da Patrícia. O primo dele. Se for necessário, a gente chama essas pessoas para depor. Também tem as postagens nas redes sociais, as fotos de família onde você não aparece. Eu vou pedir para você juntar tudo isso. Print, data, tudo. Eu assenti. Eu consigo. E terceiro, a parte emocional. Ele parou e olhou direto nos meus olhos. Marta, você precisa estar preparada para a reação dele. Ele pode negar, pode ficar com raiva, pode dizer que você está inventando. A Patrícia vai tentar virar ele contra você de vez. Eu falei firme. Eu já perdi meu filho, doutor. Perdi na hora que ele me botou para fora. Agora eu só quero justiça. Ele sorriu de leve. Então vamos fazer justiça. Dr. Henrique pegou os papéis de novo e começou a organizar. Enquanto ele mexia, falou sem olhar para mim. Marta, tem mais uma coisa. Eu vou precisar puxar o histórico financeiro dele, para ver se ele realmente estava com dificuldade quando te pediu o dinheiro. Porque se ele te enganou, isso muda tudo. Eu não tinha pensado nisso. Ele continuou. Se ele comprou carro, fez reforma, viajou, gastou em coisa supérflua enquanto dizia que estava quebrado, isso é má fé. E a gente usa isso no processo. Eu lembrei do jantar caro, do vestido novo da Patrícia, do comentário sobre trocar o carro. Doutor, ele saiu para jantar num restaurante caro 2 semanas depois de pedir o dinheiro, e ela comprou roupa nova. Ele anotou. Ótimo. Tenta lembrar de mais detalhes, datas, lugares, qualquer coisa. Passamos mais 1 hora montando o documento. Ele ia fazendo perguntas, eu ia respondendo. Ele escrevia, organizava, calculava. No final, ele juntou tudo e disse: eu vou lavrar a notificação hoje à noite. Amanhã de manhã, a gente registra no cartório. Depois eu mando um oficial entregar pessoalmente na casa dele. Ele vai receber na mão. Vai ter que assinar. E a partir daí, o prazo começa a correr. E se ele não pagar? Aí a gente entra com ação. E eu te garanto, Marta, com essas provas a gente ganha.
Eu me levantei. Ele também. Me deu um abraço apertado, daqueles de quem conhece sua história. Seu Marcos ficaria orgulhoso de você. Eu segurei as lágrimas. Obrigada, doutor. Saí do escritório e voltei para a pensão. Naquela noite, deitada na cama, eu peguei o celular e fiz o que o doutor Henrique tinha pedido. Fui nas redes sociais do Ricardo e da Patrícia. Dei print em todas as fotos de família onde eu não aparecia. Nas fotos do aniversário do Miguel. Nas fotos do Natal do ano passado. Nas viagens que eles fizeram. Salvei tudo numa pasta no celular. Depois escrevi num papel as datas que eu lembrava. O jantar caro, a roupa nova, o comentário sobre o carro. Coloquei tudo junto com os outros documentos. Amanhã, a notificação ia ser registrada. E depois de amanhã, o Ricardo ia receber. No dia seguinte ao Natal que ele me expulsou. A surpresa inesquecível que ele não estava esperando. Na manhã do dia 26, dia de Natal, eu acordei cedo. Não tinha dormido direito. Mas não era cansaço. Era uma energia diferente. Parecia que alguma coisa dentro de mim tinha se reorganizado durante a noite. Tomei banho, vesti uma calça jeans e uma blusa branca simples. Nada chamativo. Nada que parecesse que eu estava tentando impressionar. Prendi o cabelo, passei um batom claro. Me olhei no espelho. Não era a mesma mulher que saiu daquela casa 2 dias atrás com uma mala na mão. Peguei a pasta com todos os documentos, coloquei na bolsa e desci. Doutor. Henrique tinha mandado mensagem cedo. Notificação pronta. Te encontro no cartório às 9h. Cheguei antes dele. Fiquei esperando na calçada. Quando ele chegou, tinha uma pasta debaixo do braço e aquela cara séria de quem tá indo trabalhar. Entramos juntos. Ele entregou os papéis no balcão, pagou a taxa, esperou o carimbo. A moça do cartório leu o documento, carimbou cada página, registrou no sistema e devolveu para ele com o protocolo. Ele virou para mim. Pronto. Agora tá registrado oficialmente. Vou mandar o oficial levar hoje à tarde. Eu respirei fundo. Obrigada, doutor. Ele colocou a mão no meu ombro. Você tem certeza que quer fazer isso? Olhei nos olhos dele. Absoluta. Ele sorriu de leve. Então segue firme. Qualquer coisa, você me liga. Voltei para a pensão, mas não consegui ficar parada. Fiquei andando pelo quarto. Sentava, levantava, olhava pela janela. Peguei o caderno de novo e reli tudo. Cada humilhação, cada desrespeito, cada mentira. Não era raiva que eu sentia. Era algo mais frio, mais firme. Por volta das 3 da tarde, o doutor Henrique mandou mensagem. Oficial saiu agora para entregar. Deve chegar aí em uns 20 minutos. Meu coração acelerou. 20 minutos. Fiquei imaginando a cena. O oficial batendo na porta. O Ricardo abrindo, ainda de ressaca do Natal, achando que era entregador. O envelope na mão dele, a assinatura no comprovante. A cara dele quando abrisse e lesse. Esperei. 15 minutos depois, o telefone tocou. Era o doutor Henrique. Marta. Ele recebeu. Assinou o protocolo. A notificação tá nas mãos dele. Desliguei e sentei na cama. Agora ele sabia. Sabia que eu tinha todas as provas. Sabia que eu tinha juntado cada centavo que ele me devia. Sabia que eu não ia mais ficar quieta. E sabia que ele tinha 15 dias para pagar. Ou ia responder na justiça. Fiquei o resto da tarde esperando. Achei que ele ia ligar, que ia mandar mensagem, que ia aparecer na pensão. Nada. Silêncio absoluto. No dia seguinte de manhã, ainda nada. Doutor Henrique ligou. Marta, isso é normal. Ele deve estar processando. Deve estar conversando com a Patrícia, talvez até com um advogado. Deixa ele digerir. O prazo está correndo. Mas no final da tarde do segundo dia, meu celular tocou. Era o Ricardo. Meu coração bateu forte. Atendi. Alô? A voz dele saiu tensa, controlada. Mãe, a gente precisa conversar. Eu não tremi. Não gaguejei. Falei firme. Pode falar. Não. Pessoalmente. Amanhã. 3h, aqui em casa. Eu pensei rápido. Não. Num lugar neutro. Na praça, em frente à igreja. Ele hesitou. Tá bom. 3h. Desligou. Liguei pro doutor Henrique na mesma hora. Contei. Ele falou. Não vai sozinha. Eu vou com você. E levo o celular gravando no bolso. Tudo o que ele falar pode ser usado. Na manhã do dia do encontro, eu acordei com o estômago embrulhado. Vesti a mesma roupa simples. Prendi o cabelo,
Peguei a bolsa com a pasta de documentos dentro. Dr. Henrique passou na pensão para me buscar. A gente foi junto, de carro, sem falar muito. Ele parou a uns 50 metros da praça. Eu vou ficar aqui perto. Qualquer coisa, você me chama. Tá com o celular? Mostrei. Tá. Grava tudo. Saí do carro. Caminhei devagar até a praça. O sol estava forte. Tinha algumas crianças brincando no parquinho. Um senhor sentado no banco lendo jornal. E lá, embaixo da árvore grande no centro, estava o Ricardo, de braços cruzados, cara fechada, olhando para mim. Respirei fundo e fui. Cheguei perto dele e parei a 2 metros de distância. Ele não me cumprimentou. Só olhou para mim com aquela cara cansada, irritada. Mãe, que história é essa de notificação, de cobrança? Eu não respondi na hora. Só abri a bolsa, tirei a pasta e segurei na mão. É a história do dinheiro que você me deve. Ele bufou. Que dinheiro? Eu te pedi um empréstimo. Isso não é cobrança. Você pediu 15 mil emprestados. Prometeu devolver em 3 meses. Faz 6. Até hoje nada. Ele desviou o olhar. Eu tava apertado. Você sabe como é. Sei. Tão apertado que foi jantar num restaurante caro 2 semanas depois. Tão apertado que a Patrícia comprou roupa nova. Tão apertado que você falou em trocar de carro. A voz dele subiu. Eu tenho o direito de viver minha vida. Tem, mas não com o meu dinheiro. Abri a pasta e tirei o comprovante da transferência. Mostrei para ele. 15 mil reais, transferidos da minha conta para a sua no dia 23 de julho. Você assinou embaixo que ia devolver. Não devolveu. Ele olhou para o papel, mas não pegou. Mãe, eu vou pagar. Mas você não precisava fazer esse escândalo. Contratar advogado, mandar notificação, isso é constrangedor. Eu senti uma coisa ferver dentro de mim. Constrangedor? Você me expulsou de casa na véspera de Natal na frente de todo mundo e eu que sou constrangedora? Ele cerrou os dentes. Você estava criando problema. A Patrícia não aguenta mais. Você fica lá julgando tudo, se metendo onde não é chamada. Eu cuidei do seu filho durante 2 anos, de graça. Acordava de madrugada, trocava fralda, dava banho, comida. Enquanto vocês trabalhavam, viviam, saíam. Quem ficava com o Miguel? Eu. Ninguém te obrigou. Aquilo me cortou. Mas eu não recuei. Tirei a 2ª folha da pasta. A lista que eu tinha feito. 2 anos. 5 dias por semana. 12 horas por dia. Uma babá cobra 1.500 por mês. Você me deve 36 mil reais só de trabalho. Ele riu. Um riso seco, nervoso. Você tá louca? Você é a avó? A avó não cobra para cuidar de neto. A avó também não é chamada de babá na frente de visita. A avó não fica fora da foto da família. A avó não é tratada como empregada. Ele ficou quieto. Continuei. Eu ajudei com mercado, luz, gás, remédio durante 7 anos. Tenho os comprovantes de alguns meses. Não guardei tudo, mas guardei o suficiente. 12 mil reais. Tirei a 3ª folha. O extrato do banco. E tem mais. Você tirou dinheiro da minha conta sem eu saber. 7.800 reais, em 5 saques diferentes. A cara dele mudou. Ficou branca. Eu não tirei nada. Tirou. Você pegou meu cartão, anotou a senha e foi tirando aos poucos, achando que eu não ia perceber. Ele balançou a cabeça. Mãe, eu não fiz isso. Mostrei o extrato. Apontei os saques, um por um. Aqui. Dia 3 de agosto, 1.000 reais. Dia 15, 1.000. Dia 22, 800. Dia 7 de setembro, 1.500. Dia 20, 1.500. Eu não fiz esses saques. Você fez. Ele olhou para o papel, depois para mim. Pode ter sido um erro do banco. Não foi. Eu fui lá. Eles confirmaram. Foi com o meu cartão. Com a minha senha. Senha que só você sabia, porque eu dei o cartão para você uma vez e você anotou. Ele passou a mão no rosto. Ficou em silêncio. Eu juntei tudo. 72.500 reais. É isso que você me deve. E você tem 15 dias para pagar. Ou eu processo. Ele explodiu. Você não vai fazer isso. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Mas você me tratou como lixo. Eu te acolhi na minha casa. Na casa que você comprou com o dinheiro da loja que você abriu, com o dinheiro do terreno que eu vendi. Silêncio. Eu continuei, com a voz firme. Eu vendi o único terreno que eu tinha para você poder estudar.
Aquele terreno era meu sonho, Ricardo. Era o sonho do seu pai. A gente ia construir uma casa lá. Mas eu vendi, porque eu achei que você valia mais. Ele desviou o olhar. Eu costurei até a mão inchar para pagar escola para você. Acordei de madrugada para adiantar serviço. Abri mão de tudo. E quando você cresceu, quando você ficou bem de vida, eu não pedi nada. Só pedi um lugar para morar, um cantinho. Não para ser rainha, só para estar perto de você. A voz dele saiu baixa. Mãe, a Patrícia. A Patrícia me humilhou. E você deixou. Ela me tratou como empregada. E você deixou. Ela me tirou das fotos, me jogou para escanteio, me apagou da sua vida. E você deixou. Ele ficou parado. Continuei. E no final, quando ela mandou você escolher entre ela e eu, você escolheu. E me botou para fora. Ele tentou falar. Eu tava pressionado. Todo mundo tá pressionado, Ricardo. Eu também tava. Mas eu nunca te abandonei. Uma mulher passou pela praça com uma criança. Olhou pra gente, mas seguiu andando. Ele respirou fundo e tentou mudar de tom. Ficou mais calmo, mais controlado. Tá bom, mãe. Eu reconheço que eu errei. Eu não devia ter te botado pra fora daquele jeito. Mas essa cobrança é exagerada. 70 mil reais? Eu não tenho isso. Você tem. Tem a loja, tem o carro, tem a casa. Eu não vou vender nada disso. Então parcela. O advogado aceita parcelamento, mas tem que começar a pagar. Ele balançou a cabeça. Eu não vou pagar isso tudo. É abusivo. Olhei para ele. Abusivo é o que você fez comigo. Ele cruzou os braços. Você não vai processar. Você não tem coragem. Peguei a última folha. A notificação registrada em cartório. Eu já processei. Isso aqui é a notificação extrajudicial. Você recebeu. Assinou. O prazo já está correndo. Se você não pagar, entra a ação de cobrança. E, se for necessário, representação criminal pelos saques indevidos. A cara dele ficou vermelha. Criminal? Apropriação indébita. Você tirou dinheiro da minha conta sem autorização. Isso é crime. Ele deu um passo para trás. Você não vai fazer isso. Eu sou seu filho. Eu dei um passo para frente. Você deixou de ser meu filho quando me botou para fora na véspera de Natal. Ele ficou sem reação. Guardei os papéis de volta na pasta. Você tem 15 dias. Depois disso é com a justiça. Virei para sair. Ele gritou. A Patrícia vai ficar sabendo disso. Ela não vai gostar. Parei. Virei devagar. Olhei nos olhos dele. Ricardo, eu passei os últimos anos da minha vida tentando não incomodar a Patrícia. Fiquei quieta. Engoli humilhação. Fingi que não via. Mas agora eu não tô mais preocupada com o que ela vai gostar ou deixar de gostar. Agora eu tô preocupada comigo. Ele ficou parado. Eu continuei. E se você tivesse um pingo de homem, de caráter, você não estava perguntando o que a Patrícia vai achar. Você estava me pedindo desculpa. Silêncio. Virei de novo e comecei a andar. Ele gritou de longe. Você vai se arrepender disso. Eu não virei. Não respondi. Só continuei andando. Dr. Henrique estava encostado no carro, esperando. Quando me viu, abriu a porta. Entrei, fechei a porta. Respirei fundo. Ele perguntou baixo. Gravou tudo? Mostrei o celular. Tudo. Ele sorriu. Então agora é só esperar. Saímos dali. E pela primeira vez em anos, eu senti que eu tinha feito a coisa certa. Os 15 dias passaram. O Ricardo não pagou. No 16º dia, Dr. Henrique entrou com a ação de cobrança e com a representação criminal pelos saques indevidos. 2 dias depois, o Ricardo ligou. A voz dele saiu diferente, sem raiva, sem arrogância, só cansada. Mãe, eu não sabia que você ia levar isso até o fim. Eu respondi firme. Eu avisei. Ele respirou fundo do outro lado. A Patrícia tá furiosa. Ela disse que eu preciso resolver isso logo, que tá manchando a reputação da gente. Manchando a reputação. Não o coração dele. Não a consciência. A reputação. Ricardo, você tem 2 opções. Ou você paga, ou a justiça decide por você. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse, eu vou pagar, mas parcelado. Eu não tenho tudo de uma vez. Dr. Henrique tinha me orientado sobre isso. Pode ser parcelado, mas tem que ter entrada de pelo menos 15 mil, e o resto em 12 vezes, com juros. Tudo registrado em cartório. Ele aceitou. Não tinha escolha. 3 dias depois, a gente assinou o acordo no cartório. Ele foi sozinho.
A Patrícia não apareceu. Ele assinou, sem olhar para mim. Passou o comprovante da primeira parcela. Pegou a cópia do documento e saiu. Nem tchau ele deu. Doutor. Henrique olhou para mim e disse: ele vai pagar, porque agora está registrado. Se ele atrasar, a gente aciona de novo, e da próxima vez não tem acordo. As parcelas começaram a cair. Direitinho. Todo dia 10. Enquanto isso, eu fui reconstruindo minha vida. Aluguei um apartamento pequeno, de 1 quarto e sala, num bairro mais afastado. Nada luxuoso, mas era meu. Comprei móvel aos poucos. Uma cama, uma mesinha, 2 cadeiras, um sofá simples. Coloquei a caixa de madeira do Marcos na estante da sala. A foto de casamento do lado. Voltei a costurar. Não por necessidade, mas porque eu gostava. Fazia por encomenda, no meu tempo, sem pressa. Uma antiga cliente me ligou e me pediu para fazer um vestido de festa para a filha dela. Fiz. Ficou lindo. Ela pagou bem e ainda me indicou para outras pessoas. Comecei a ter uma rotina de novo. Acordava, tomava café, costurava um pouco, saía para caminhar na praça. Conheci uma senhora que morava no prédio, a dona Ivone. A gente começou a tomar café junto de vez em quando. Ela me contou da vida dela, eu contei da minha. Ela não me julgou, só ouviu e disse: você fez o certo. 1 mês depois do acordo, o celular tocou. Era o Ricardo. Atendi, mais fria. Alô? Mãe, eu queria conversar. Pessoalmente, eu pensei. Fala aqui mesmo. Ele suspirou. Eu errei. Eu sei que errei. Eu não devia ter te tratado daquele jeito. Não devia ter deixado a Patrícia te humilhar. E não devia ter pegado seu dinheiro. Eu não respondi na hora. Deixei o silêncio pesar. Ele continuou. Eu queria saber se você aceita vir aqui em casa, pra gente conversar direito. O Miguel tá perguntando por você. Aquilo apertou meu peito. O Miguel. Mas eu respirei fundo e falei firme. Ricardo, eu te perdoo. Mas isso não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu sei. Você me deve respeito. E se a Patrícia não consegue me respeitar, eu não vou ficar num lugar onde eu sou humilhada. Ele ficou quieto. Continuei. Se você quer que eu veja o Miguel, eu vou. Mas em dia e horário combinado. Eu não moro mais na sua casa. Eu não sou mais babá. Eu sou avó. E eu quero ser tratada como avó. Tá bom, mãe? E outra coisa. Eu não vou mais fingir que tá tudo bem quando não tá. Se alguém me desrespeitar, eu vou falar. E se precisar, eu vou embora. Eu não preciso mais de ninguém para sobreviver. Ele engoliu seco. Eu entendi. Então marca um dia. E eu vou. Desliguei. 1 semana depois, fui na casa dele. Bati na porta. Ele abriu. A Patrícia estava na sala, sentada no sofá. Ela me cumprimentou com a cabeça. Seca. Mas cumprimentou. O Miguel veio correndo. Vó! Peguei ele no colo, apertei forte. Aquele cheiro de criança. Aquele sorriso. Fiquei 2 horas. Brinquei com o Miguel, conversei com o Ricardo. A Patrícia ficou quieta no canto dela. Quando fui embora, o Ricardo me acompanhou até o portão. Obrigado por ter vindo, mãe. Eu olhei para ele. Ricardo, eu te amo. Você é meu filho. Mas eu também me amo. E eu não vou mais abrir mão de mim por ninguém. Ele assentiu. Eu entendi. Voltei para o meu apartamento. Sozinha, mas em paz. As parcelas continuaram caindo. Todas certinhas. No final de 1 ano, a dívida estava quitada. Doutor Henrique me ligou. Marta, acabou. Você recebeu tudo. Agradeci. Paguei os honorários dele e guardei o resto. Hoje, 2 anos depois, eu tenho minha vida. Moro sozinha. Costuro quando quero. Vejo o Miguel 1 vez por semana. O Ricardo me respeita. A Patrícia me tolera. E tá bom assim. Eu aprendi uma coisa nessa história toda. Dignidade não se negocia. Não importa quem seja a pessoa. Não importa o quanto você ama. Se alguém te desrespeita, te humilha, te usa, você tem o direito de se levantar e de cobrar. Eu passei anos achando que o amor de mãe era aceitar tudo, engolir tudo, ficar quieta. Mas não é. Amor de verdade também é saber se proteger. É saber dizer não. É saber cobrar o que é seu. E se você está passando por isso agora, se alguém na sua família está te tratando como peso, como problema, como algo descartável, eu te digo, você não é. Você tem valor, você tem direitos,
E você merece respeito, não importa a idade, não importa quantos anos você dedicou. Você não é obrigado a aceitar humilhação. E se for necessário, busque ajuda, procure um advogado, junte as provas e cobre, porque justiça não é vingança, justiça é dignidade. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando. E fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.